Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje nós vamos conversar sobre o cuidado que nós temos que ter com as mentiras que andam aí pela internet, com as mentiras que estão sendo contadas. Mas antes de nós prosseguirmos com o assunto, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, com muita alegria, aonde eu gosto de saudar a todos vocês, meu público querido, desejando a todos muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas e principalmente muita esperança, porque o mundo de regeneração está chegando. Vamos continuar, gente, firmes nas nossas orações, porque o momento requer isso. Vamos continuar orando, pedindo pela paz mundial, pedindo pelo bom término aí da operação de rescaldo das almas que estão ainda perdidinhas pelo umbral. Vamos pedir também pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que toda essa energia deletéria excessiva possa ir sendo transmutada pelo planeta. E também vamos pedir pela anulação desse plano perverso das trevas, dos trevosos, que desejam realmente trazer o caos, trazer a infelicidade para todos os encarnados do planeta. Nós sabemos que o nosso Cristo anda irradiando sua energia de amor junto aos corações dos seres trevosos, para que eles se voltem à luz. Vamos então pedir que ele continue com esse magnífico trabalho. Afinal de contas, ele lutou muito contra o mal há 2000 anos atrás, e agora é a vez de todos nós lutarmos pelo estabelecimento do mundo de regeneração. Todos nós estamos sendo chamados a cumprir com a nossa parte. Muito bem, gente, mas vamos ao assunto de hoje. As histórias fantasiosas e inverídicas continuam a ser trazidas sem cessar, deixando as pessoas temerosas quanto ao futuro. Pintam-se quadros cataclísmicos, atribuindo a autoria desses quadros ao nosso amado Cristo. E a entidade começou a falar disso, por quê? Porque eu estava, pessoal, chateada com um vídeo que eu vi na internet com um suposto relato de experiência de quase morte de um suposto caminhoneiro canadense que no período em que ele teria sido considerado como morto, então esse vídeo relata que essa pessoa teria tido um encontro com Jesus, até aí tudo bem, porque Jesus fala com quem ele acha que tem que falar, e que Jesus teria lhe dito a data do apagão. E mais, gente, além dele dar uma data, ele explicou que seriam 3 apagões. Então agora já não é o suficiente. Então, Jesus teria aparecido dizendo que seriam 3 apagões. E, detalhe, um pior que o outro, com um grande, enorme quadro de desesperança, gente.
Então, eu assisti o vídeo, eu fiquei assim, falei, gente, que é isso? Que troço, que bad vibe, que troço baixo astral, gente, né? Então, seriam 3 apagões de 3 dias cada um, e o que é pior, cada um pior que o outro, tá? Ou seja, o mundo não iria ser consertado coisa nenhuma, tá? Por quê? Porque essa é a mensagem que os trevosos querem passar para a gente. Eles querem nos deixar sem esperança. Eles querem nos deixar, gente, assim, derrotados, com sentimento de desânimo, tá? Então, ó, olho vivo, gente, olho vivo nessas coisas, tá? E a entidade de luz que veio me falou assim, minha filha, você acredita mesmo que o Cristo daria uma data a um encarnado em detrimento a toda a sua equipe celestial, em detrimento a Miguel Arcanjo? E a entidade continuou, ela falou assim, multiplicaram o apagão por 3, dando-lhe contornos de catástrofe mundial. Daí ele falou, por favor, minha filha, esclarece isso aos teus ouvintes queridos, que assombrados te enviaram semelhante farsa em forma de vídeo, perguntando a respeito da sua veracidade. Porque realmente, gente, eu recebi mais de uma mensagem de ouvintes que me encaminharam esse vídeo, preocupados, perguntando, nossa, Luísa, mas isso é verdade? Por isso que eu fui assistir o vídeo, para saber do que se tratava, para poder dar uma resposta, né? E quando eu vi o vídeo, fiquei assim, falei, gente, fiquei chocada com a cara de pau de quem fez esse tipo, produziu esse tipo de trabalho, né? E então, gente, fica aí o esclarecimento, né, que foi pedido, tá? Esse vídeo, gente, pelo amor de Deus, esses vídeos todos, e não é só um, não, depois eu vi que parece que tem outros, tá? De pessoas que quase morreram e viram Jesus, e que Jesus falou que vai ser tudo uma porcaria, que tudo não vai dar em nada, que nós não prestamos mesmo. Gente, por favor, não caiam nessa, não acreditem nisso, porque isso não vem da luz. Essas mensagens estão sendo reverberadas pelas trevas, tá? Essa que é a verdade, né? E a entidade continuou falando, ela falou assim, a psicosfera continua a piorar e os trevosos exultam com os seus resultados injustos e opressores. Os corações dos justos confrangem-se ao presenciar tantas injustiças. E os trevosos, por sua vez, exultam de alegria ao verem as violências ocorrendo, vendo o sofrimento alheio com grande alegria e enganando a todos aqueles que eles conseguem, trazendo medo e ansiedade. Porém, mas sempre tem um porém, seu fim está próximo. Logo, eles serão todos daqui arrebatados para outros orbes, para recomeçarem as tarefas que não quiseram aqui executar. Tudo aqui no nosso planeta será modificado para melhor. E 3 dias, gente, e 3 noites serão mais do que suficientes para que todos os trevosos desencarnados partam para o exílio. A nave dos Templários, que está lá em Júpiter, já está ligando seus motores para se dirigir aqui para a Terra. Então, gente, tem muitas pessoas que têm me escrito perguntando, Luiz, tem vários objetos, é a nave dos Templários. Gente, não é ainda a nave dos Templários, porque a nave dos Templários, ela vai se deixar ver por um trecho, vocês já sabem isso que eu contei para vocês, da sua viagem, tá? E
vai ser um objeto que estará se deslocando rumo ao nosso planeta, tá? Então, gente, vai ser um prato cheio para os trevosos. Eles vão dizer que vai ser um objeto que vai se chocar contra o planeta Terra, que vai ser pior do que o cometa que atingiu a Terra na época dos dinossauros, que vai morrer todo mundo, que vai virar o eixo da Terra de cabeça para baixo. Enfim, gente, vai ser uma mentiraiada danada, tá? Então a gente tem que estar atento para não entrar nessa vibe, porque o que eles desejam que nós entremos em pavor, porque eles se alimentam da nossa energia do medo, tá? Então, gente, olha, olho vivo, eu já venho falando isso para vocês em alguns vídeos, não eu, porque eu, gente, sou só intermediária, tá? Quem o aviso está sendo dado, na verdade, é pela espiritualidade planetária, gente. A espiritualidade que está nos dando esse aviso, tá? E com essa entidade não foi diferente, que ela falou assim: vocês saberão que é a nave dos Templários, porque ela se deixará ver por apenas um trecho da sua viagem, tá? Porém, a partir de um determinado ponto, essa nave vai desaparecer, porque ela vai refluir para uma dimensão mais elevada, mais etérea, que lhe é mais confortável e também mais segura aos olhos dos trevosos, tanto dos trevosos quanto dos irmãos estelares não elevados, tá? E ele falou assim: vocês vão saber que não é asteroide nenhum vindo se chocar com a Terra, e sim que é a nave dos Templários que se aproxima. E aí eu perguntei sobre a invasão, aquela invasão, se nós tínhamos alguma novidade. E ele falou assim: olha, a questão da invasão que foi solicitada por seres estelares não elevados aqui baseados, encontra-se próxima de solução, tá? Ou esses seres vão desistir de tal intento, ou eles vão enfrentar o poder enorme da frota da Confederação. Então, o que acontece? Segundo o que a entidade estava explicando, esses seres já sabem, eles sabem, porque chegou a notícia para eles, que nós temos aqui no nosso sistema solar uma poderosa frota da Confederação. Mas como eles são físicos como nós, eles olham e não veem a Confederação, assim como a gente também não vê, porque eles ocupam um outro espaço dimensional muito mais elevado, que lhes é mais confortável, tá? Então, eles ficam se debatendo, eles estão nesse momento se debatendo, uma grande dúvida, se eles devem ou não prosseguir com esse ataque. E estão agora, nesse momento, avaliando se a exploração do planeta Terra vale todo esse sacrifício de um possível confronto com a Confederação. Porque como eles não veem, então eles estão na dúvida. Não, mas será que é um blefe da Confederação? Eles estão blefando. Imagina, deve ter uma navezinha só de uns arcturianos ali fazendo a defesa, e eles estão falando que tem uma poderosa frota da Confederação, nós vamos lá e vamos detonar isso tudo, porque é o pensamento normal de seres que não são elevados, né? Mas, por outro lado, a pulga está atrás da orelha deles. Pois se for verdade que a frota estiver aí, e se ela se materializar e der um corridão na gente, prender a gente, nossos planetas vão sofrer uma sanção por causa disso, porque nós estamos aqui em nome das civilizações dos planetas de origem. Então, é claro que essas civilizações serão responsabilizadas por esse ato aí de violência, de ataque, né? E eles sabem muito bem
que essas civilizações elas vão ser responsabilizadas e vão sofrer consequências em seus quesitos evolutivos, tá? Muitos desses seres, gente, não acreditam na força criadora, em Deus, mas eles temem a confederação. Eles sabem que a confederação é muito mais poderosa que eles, né? E aí ele falou, então nós continuamos aguardando com calma e paciência a decisão deles. De qualquer forma, se eles atingirem os dispositivos energéticos que foram colocados pela confederação, são os alarmes, né? Não haverá mais tempo para qualquer desistência e a ação da confederação será desencadeada. E aí eu não queria estar na pele dessa turma, não, porque vocês já sabem disso que eu contei para vocês, que eles vão ser perseguidos pela confederação, presos, e os que não forem presos no caminho vão ser perseguidos até os limites do quadrante do universo em que a confederação atua, tá? O detalhe é que do outro lado, do outro quadrante, nós temos outra confederação que vai estar lá esperando esses seres chegarem. Vem, meu bem, venham que vocês vão ver agora que bom pra tosse, tá? Então, não é pra gente ficar com medo, tá? Vamos continuar orando pelo melhor e para que o bom senso prevaleça, tá? O fato é que a luz ofusca e afugenta as trevas. Esta é a lei, tá? E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, por favor, gente, aquele pacotinho youtubístico, clica no sininho para receber todas as notificações, dá um like no vídeo. Se você não for inscrito, você for novinho aqui no canal, estiver gostando do conteúdo, por favor, se inscreva aqui no canal e nos ajude, fortaleça o canal para que nós possamos ir apresentando esse material da Boa Nova do Mundo de Regeneração para mais pessoas. E a entidade continuou orientando, falou assim, olha, alerta seus queridos ouvintes para que eles não fiquem chateados se houver grupos, pessoas que não os apoiarem nessas ideias do mundo de regeneração. Porque essas pessoas, na verdade, elas estão presas em preconceitos, em ortodoxias e processos de rigidez mental que não deixam que eles tenham suas mentes abertas para subirem mais um degrau na escada do conhecimento espiritual. Essas pessoas se recusam a aceitar a participação dos nossos irmãos estelares elevados e até mesmo a existência dos não elevados. E essa rigidez toda, ela se deve à própria condição humana de pouca evolução. Ampliar conceitos e conhecimentos torna-se muito desconfortável para os seres com menos elevação, mas a verdade se impõe por si. E quando os eventos tiverem o seu início, todas essas pessoas, esses grupos que hoje riem ou afrontam ou, enfim, xingam, todos eles farão importantes reflexões. Gente, a verdade é a verdade. E aí, ele falou assim que para que todos nós continuemos tranquilos com o nosso trabalho, com as nossas orações, nos exercitando no bem, orando, disseminando a ideia do mundo de regeneração que se aproxima. Tudo isso, pessoal, sem medo e com muita alegria. E aí, então, eu perguntei com quem eu tinha a honra de contatar, que eu já estava mais ou menos percebendo pelo linguajar dele. Falei, eu acho que não é um ser aqui da
da esfera planetária. E dito e feito, ele falou: ó, minha filha, você está falando com o Irias da Federação, minha querida. E eu fiquei muito feliz, porque, não sei se vocês se lembram, mas ele já veio aqui uma vez. Ele é um ser iluminadíssimo, elevadíssimo, lá da Federação Galáctica. E ele é o ser responsável por toda a área de treinamento da Federação. Olha que coisa bacana. Então é ele que estrutura todos os treinamentos e nós vamos ainda ter muito contato com ele depois que o mundo de regeneração se instalar aqui no planeta. E ele, para quem é novinho no canal ou quer relembrar, a mensagem dele, eu precisei dividir em 2 vídeos, que são os vídeos número 136 e 137, aqui para a galera do YouTube. E a galera do Spotify, do podcast, são os episódios 275 e 276. De qualquer forma, eu vou deixar escritinho na descrição aqui do vídeo, é só clicar lá que vocês vão ter a informação. Isso para quem quiser, desejar rever ou assistir, que é novo no canal e queira se inteirar sobre quem é o nosso estimado Irias. E aí ele falou: pois é, você estava sentindo a nossa falta, não estava? E é verdade mesmo, eu estava sentindo falta deles, porque você já deve ter reparado que já faz vários vídeos cujas mensagens estão sendo dadas pelos seres aqui da nossa espiritualidade planetária. E cadê os nossos irmãos estelares, né? E aí ele explicou, ele falou: olha, é que nós estamos muito ocupados, porque os detalhes de uma operação dessa envergadura são muitíssimos e também são complexos. E nós não queremos decepcionar o vosso Cristo amado, que é um ser maravilhoso. Então, vejam bem, o que vai parecer a vocês ser um efeito natural do planeta, das coisas acontecendo, na verdade, está sendo milimetricamente planejado. Como o planeta vai se comportar durante a operação de despertamento físico, quais as áreas que serão mais afetadas, as áreas menos afetadas, os vulcões, as águas, enfim, são inúmeros detalhes que necessitam ser acertados com total precisão, em obediência ao prescrito pelo vosso amado Cristo, que, por sinal, muito vos ama e deseja mais do que todos que vocês passem logo ao mundo de regeneração. E nós aqui, aí ele falou, né? Nós aqui já temos uma programação extensa de treinamento que será ministrado a vocês quando vocês ingressarem na Federação Galáctica. E nós vamos trabalhar em conjunto com vocês a fim de que vocês possam ir melhorando o seu planeta e as suas instituições. E isso será muito interessante, tá? Porque também já falei isso para vocês. Quem vai proceder a todas as transformações aqui do planeta Terra, gente, somos nós. Por quê? Porque o planeta é nosso. Eles vão nos ajudar, vão nos dar treinamento, vão nos dar suporte, vão tirar nossas dúvidas. De repente, alguma coisa que a gente precisar, eles podem dar aquela mãozinha assim. Mas a responsabilidade pelo trabalho é nossa casa, é nosso planeta. Compete a nós trabalharmos para transformarmos o planeta Terra, gente, num verdadeiro paraíso, que é o que vai acontecer. E aí ele falou assim, olha, deu uma notícia lá do pessoal da Nau Capitânia, e falou, olha, todo mundo aqui da Nau Capitânia, que é a nave da Federação, o grande posto avançado da Federação aqui no nosso sistema solar,
E ele falou, todos aqui na nau Capitânia estão bem e mandam muitos bons ânimos e boas energias para todos aí no planeta, nesse final de era evolucionária pela qual vocês estão passando. Em breve, todo esse tempo de lutas e de tristezas será passado. Gente, tomara mesmo, né? Porque a coisa tá feia, né, gente? A coisa tá feia. E olhem só que legal que ele disse. Ele falou assim: nós recebemos sempre os teus coraçõezinhos, aqueles que eu fico plasmando, mas recebemos também outras mentalizações de teus simpáticos e queridos ouvintes. E isso é muito bom. Ou seja, pessoal, as mentalizações que vocês estão mandando para a federação, fiquem sabendo que estão chegando, estão sendo todas detectadas e que eles estão assim muito contentes com isso. E ele falou assim que eles estavam muito satisfeitos porque a raça humana estava começando a reconhecer a presença carinhosa de todos eles em relação à nossa situação. Olha que legal, gente. Então podem continuar mentalizando, porque tá chegando lá, viu? Olha, já veio um feedback de que eles estão recebendo as mentalizações de vocês, tá? Olha, joia, né? E aí, é claro que eu perguntei da onde que ele estava falando, se ele estava falando de uma nave, se ele estava irradiando lá da nau Capitânia. Daí ele falou, não, nós estamos numa pequena nave de comunicações que está geoestacionária sobre a tua interessante cidade de Curitiba. E aí ele falou, olha, daqui de cima, apesar de nós estarmos numa altura muito, muito elevada, mas nós temos equipamentos muito sofisticados, então que nos permitem ver com muita clareza todo o local onde você está, o conjunto de prédios onde você vive, o parque próximo, que eu moro perto do Jardim Botânico, e até a estufa. Ele falou da estufa, falou, olha, tem uma linda construção em cristal, que muito bonita, no meio desse parque. E ele falou assim, e esses equipamentos são tão sofisticados que nos permitem ver aonde você está agora. Aí eu achei bonitinho o jeito que ele falou, que ele diz assim, sentadinha em seu cômodo de livros, né? Porque eu tenho um escritório cheio de livros, às vezes eu gravo vídeo de lá, vocês sabem como é que é, aquela estante cheia de livros. Mas ele não falou biblioteca, ele falou, você está no seu cômodo de livros. Eu achei fofinho. E aí, ele falou, a gente consegue ver isso tudo porque nós temos condição de poder enxergar. E aí falou, os nossos amigos arcturianos nos fazem a escolta de segurança, zelosos e competentes que são. E eles, porque daí eles podem se concentrar na mensagem propriamente dita, e os arcturianos, que trabalham com essa área da defesa estelar, fazem a segurança, porque infelizmente aqui no planeta nós temos ainda civilizações extraterrestres não elevadas que estão baseadas por aí. Então, de repente vai que eles resolvem atacar, né? Então, por isso existe sempre para essas navezinhas de telecomunicações que vem sempre uma escolta de naves arcturianas, tá? Bem interessante isso, né, gente? E eu perguntei se o retorno, como é que seria esse retorno deles até a nau Capitânia? Se ele seria mais rápido ou se seria um pouco mais lento devido a ser uma nave pequenininha de comunicações. E ele falou assim, não, minha filha, como nós somos transdimensionais, o nosso deslocamento pode se dar muito rapidamente. Em questão de poucos minutos, a gente chega lá em Júpiter.
Mas como o sistema solar de vocês é muito bonito, nós vamos voltar em excursão, apreciando os belos planetas. E então nós vamos chegar em poucas horas. Olha só, poucas horas, gente. Esse é o conceito de lentidão deles, né? Imagina, a gente com a nossa tecnologia aqui da Terra, a gente levaria anos, né, para poder chegar a essas sondas que foram enviadas. Elas levaram anos para chegar até Júpiter, enfim, Saturno, né? Eles assim, né, quando eles estão assim devagarinho, é em poucas horas. E aí ele explicou, ele falou: nós temos aqui na nave alguns aprendizes que vão aproveitar essa viagem para enriquecer o seu aprendizado. E falou: com vocês no futuro também será assim. E aí eu fiquei bem animada, eu falei: nossa, que legal, né, gente? E aí ele falou: você ficou animada? Eu tô vendo que você tá animado. Eu falei: eu fiquei mesmo, porque eu acho muito interessante, né, fazer esses intercâmbios, esses cursos, né? Fiquei assim bem interessada no assunto. E vocês acham legal isso, gente? Eu acho o máximo, não sei vocês, mas eu acho sensacional. E aí eu agradeci muito a presença dele, que o Irias, assim, ele é um ser maravilhoso, ele gosta de explicar as coisas, a gente sente assim que ele nasceu para ensinar, ele é um mestre, assim, ele é um mestre, professor maravilhoso. Então é muito gostoso ficar em contato com ele, porque ele sempre vai explicando e vai ensinando as coisas para a gente, né? Eu gosto muito. E eles, claro, né, com aquela humildade de sempre, né, falam: não, nós é que agradecemos a oportunidade maravilhosa de aqui estarmos e poder observar todo esse processo extraordinário pelo qual vocês estão passando, e de poder nos comunicar contigo e, através de você, com todos os seus ouvintes queridos. Então, gente, sintam-se abraçados, sintam-se cumprimentados amorosamente pelo nosso estimado Irias, que é o ser responsável aí por toda a área de treinamento e por toda a disseminação de conhecimento que nós, num futuro não muito distante, iremos receber deles, tá bom? E aí ele foi embora, eu ainda percebi assim no final, né, ele deu um tchau, e aí ainda veio a mensagem assim: desconectando em 3, 2, 1 e puf, foi embora. Então é isso, pessoal, e eu vou aproveitar, vou me despedir também de vocês com muito carinho. Pessoal, aguentem firme, vamos orar. Sabemos que a situação não está muito fácil, mas vamos nos concentrar, vamos pensar que todos nós viemos preparados para enfrentar esse momento aí da transição planetária. Então, pessoal, força na máquina. Vamos continuar a orar e nos exercitar no bem. Eu sou a Luísa Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luísa Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre uma questão bem séria. Os eventos estão chegando. Os eventos estão muito próximos. Mas antes de eu contar mais para vocês, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, com muita esperança, aonde eu gosto de desejar a todos vocês
muita saúde, muita paz, muita harmonia em todos os setores da vida de vocês e também muita esperança, gente, muita fé, porque o mundo de regeneração está prestes, bem prestes a chegar. E como sempre, agora mais do que nunca, que as entidades estão, gente, reforçando demais o pedido de oração. Vamos todos continuar orando, fortalecendo a egrégora de oração e de energia boa do planeta. Vamos pedir pela paz mundial, pela harmonia mundial. Vamos pedir também a intervenção pessoal do nosso Cristo amado sobre o coração de todos esses seres trevosos que estão aí na crosta terrestre se esforçando para trazerem o caos, trazerem a guerra, trazerem miséria junto a nós encarnados. E também vamos orar, gente, pelas cidades que foram as últimas sedes de estações da discórdia, que são São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que a grande quantidade de energia deletéria que sobrou possa ir sendo transmutada em energia boa. E vamos também orar, pessoal, pela suavização na operação de despertamento físico, tá? Vamos orando porque a operação de despertamento físico, também conhecida como a grande tribulação, ela já está escrita no livro da vida. Isso vai acontecer, não tem como mudar. O que a gente pode fazer? Nós podemos suavizá-la. Isso sim, nós ainda estamos em tempo, porque a página do detalhamento dessas operações, essa não foi virada ainda. Ela será virada no momento em que a operação de Miguel Arcanjo tiver seu início. Então, gente, bora rezar que ainda dá tempo de conseguirmos mais suavizações ainda, tá? Vamos nos animar, sem medo, pessoal, sem medo, porque quem orar vai ser muito, muito protegido. Pois muito bem. Então, nós começamos a sessão psicográfica e a entidade comentou comigo, porque assim, deixa eu contar para vocês, só para vocês entenderem. No dia anterior à sessão de psicografia, que ela é sempre feita no mesmo dia da semana, mesmo horário, faço um evangelho no lar antes, que isso é muito sério, gente. Não se pode ficar aí invocando espiritualidade assim, qualquer hora, qualquer momento, não, porque aí você está arriscado a que venha uma entidade que não é elevada, tá? E aí a coisa pode ficar complicada. Então a gente tem que ser muito sério, muito disciplinado, tem que ser ali naquela hora, naquele dia, oração antes, que é para já ir preparando o ambiente, já vai blindando o ambiente contra qualquer energia negativa, né? E no dia anterior à sessão de psicografia, gente, deu um vento aqui em Curitiba, passou o dia todo ventando, aquele vento incomodativo, sabe aquele vento que incomoda, que uiva, sim, passa uivando, um vento desse tipo, e assim, meu Deus, uma sensação que não era muito, muito boa. E aí a entidade explicou, falou assim, olha, ontem vocês aí em Curitiba, vocês tiveram uma grandiosa limpeza que foi feita pela espiritualidade em nossos irmãos estelares elevados, aliviando essa cidade, bela cidade, das energias péssimas das entidades sem luz que estão chegando na crosta terrestre, egressas das locas desmoronadas, tá? E foi assim, realmente foi um dia assim meio estranho. E no dia seguinte,
Nossa, parecia, amanheceu aquele dia, coisa mais linda, tava tudo assim, parecia purificado, parecia assim que a gente estava conseguindo até respirar melhor. É interessante essas coisas, né? E aí a entidade continuou explicando, falou assim que realmente confirmou para nós que todo o baixo, o astral inferior, aquele umbral, digamos assim, mais pesado, mais de trevas e de abismos, diz que praticamente já está totalmente desmoronado. Até as cavernas aonde os últimos seres trevosos estavam abrigados, até essas cavernas já desmoronaram. Todas as cidades umbralinas dessa densidade, dessa região, já diz que estão completamente arrasadas, diz que não está pedra sobre pedra. Por que isso? Porque esse astral mais pesado, mais denso, mais assim profundo, ele já está desaparecendo, tá? Ele está colapsando, tá? Por isso que os arcontes e Javé ficam falando que o universo deles está colapsando, tá? Realmente, porque eles vivem nesse segmento muito denso, porque eles também são muito densos, que está realmente colapsando, porque a Terra vai passar de estágio, tá? Então vai ser mantido uma parte do umbral apenas para recolher os seres encarnados trevosos à medida que eles forem desencarnando, tá? Mas esse astral mais pesadão, profundo, de trevas, de abismo, gente, ele já está totalmente desmoronado. Então, olha só, ele explicou assim, ele falou assim, que a maioria dos seres que lá habitavam fugiu. E eles vieram escalando íngremes penhascos. Inclusive, eu tive uma clarividência sobre isso e era bem assustador, assim, sabe? O que eu vi foi era assim um penhasco, umas montanhas, mas não tinha uma árvore, não tinha nada. Elas eram cinzas, tudo pedregoso, tudo cinza e preto. E aí eu via aquela fileira de seres assim escuros, pretos, subindo. E conforme eles iam subindo, tinha desmoronamentos, caía pedra. Gente, um negócio assim terrível. E aquele ambiente assim, quase sem claridade. Sabe como fica quando tá assim, já bem anoitecendo, que o sol se pôs, que tem um pouquinho de luz, assim, desse jeito. Então, o que acontece? Eles escalaram esses penhascos para poder chegar aqui na nossa crosta terrestre. E qual é o objetivo deles, gente? Eles querem um lugar para ficar. É simples assim. Eles estão procurando se alojar em algum lugar desesperadamente. Assim como, né, quais retirantes de um local, igual os retirantes de um local que sofreu uma catástrofe, que buscam ansiosamente um refúgio para se estabelecerem. E ele contou, ele falou, olha, esses seres, eles estão por toda a crosta terrestre e são centenas de milhares. Daí a necessidade de se orar diuturnamente, pedindo proteção aos nossos lares. Ele até falou, orem diuturnamente, pedindo proteção aos seus lares, às suas escolas, aos seus locais de trabalho, para que esses seres trevosos não se animem a se estabelecer com vocês nesses lugares. Porque esses seres,
eles, eles são das trevas ainda. Eles não conseguiram compreender as alegrias da luz e tudo eles vão tentar corromper, deixando o equilíbrio vibracional próximo a eles, tá? Muito ruim, muito baixo também, tá? Então, olha só, ele faz uma advertência, pessoal, ele diz assim: muito cuidado nessa hora, meus filhos. Muito cuidado, porque será o momento da verdade para muitos que ainda estão vacilando no que diz respeito à fé, à crença em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, gente, não é para ficar com medo, tá? A questão ela é séria, ela não é brincadeirinha. A coisa tá apertando, tá arrochando mesmo, tá tudo se tornando mais denso. Quem tem mais sensibilidade já está começando a sentir. Então, gente, tem que orar muito, tem que orar pedindo proteção, mas não é para ficar com medo, pelo amor de Deus, gente, não é para ficar com medo. Porque a oração, ela é poderosa, ela é uma ferramenta poderosíssima de proteção. Então, quem orar pedindo proteção, não vai ter problema nenhum com esses seres, tá? O problema vai acontecer nas casas das pessoas que não oram, que são materialistas, que não acham que Deus não existe. Aí a coisa vai tender a ficar mais bagunçada, tá? Mais bagunçada mesmo. E agora só prestem mais atenção ao que a entidade vai dizer. Ele falou assim: que num primeiro momento, os hospedeiros encarnados, ou seja, aqueles encarnados descuidados, que não oram, né? Essas entidades vão se hospedar na casa deles, ou nos locais de trabalho, enfim, mas principalmente em casa, né, gente? Então, diz que num primeiro momento, as pessoas encarnadas da casa vão se sentir muito fortalecidas, mas vai ser aquela energia assim, vai ser uma energia, sabe, mais violenta mesmo, e eles vão buscar se impor aos demais, tá? As demais pessoas que convivem com eles, tá? Porque eles serão instados a isso pelos seres trevosos que eles estão abrigando, tá? E os seus corações vacilantes poderão se sentir atraídos por esses seres não elevados. É aquela questão da afinidade, gente, tá? Então, por isso que a entidade está falando que vai ser o momento da verdade, tá? Porque vai se impor a lei da afinidade energética, tá? Então, aquelas pessoas que não tiverem afinidade energética com esses seres trevosos, que vão orar, que estão procurando melhorar, não precisa ser perfeito não, viu, gente? Pelo amor de Deus, tá? Ninguém precisa ser, porque nenhum de nós aqui, e eu tô bem incluída aqui nessa turma, tá? Que está aqui encarnada, é perfeita, nós estamos muito longe da perfeição. Mas a gente está se esforçando para ser melhor. E isso, gente, é o suficiente para que nós fiquemos aqui no mundo de regeneração, tá? Então não é para ficar com medo, a questão é séria, mas não é para ficar com medo nem apavorado. É só orar pedindo proteção para casa. Ponto final, tá? E ele continuou contando. Assim como no primeiro momento, essas pessoas desavisadas e descuidadas que vão dar guarida para esses seres vão se sentir fortalecidas, num segundo momento, esses encarnados que estão hospedando esses seres vão começar a ser dominados por esses seres trevosos. E as suas atitudes, de repente, baixarão muito de vibração e eles farão coisas inapropriadas e escandalosas em todos os sentidos,
tá? Agora, tem uma coisa interessante que ele falou, olha só, que se na casa houver uma só pessoa que ore com sinceridade, pedindo proteção para aquele lar, essa pessoa será ouvida e considerada sobre todos os demais que não oram na casa. E essa casa será também protegida, porque agora é o momento da verdade. E essas pessoas elas vão ficar quase que como um farol ali dentro da casa, só elas orando, tá? Essas pessoas, elas vão agir como verdadeiros anjos da guarda das demais e obterão proteção para si e para os demais que não estão orando, mas que habitam na mesma casa, tá? E o mesmo se dará com relação aos veículos e do lado de fora da casa. Então, gente, assim, aquelas situações que... Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aquela família que os filhos não estão nem aí, enfim, e só tem uma pessoa lá, por exemplo, a mãe. A mãe é a única pessoa que está orando, que acredita em Deus, que está pedindo proteção, que está se ligando que alguma coisa vai acontecer. Então, só ela está orando na casa, pedindo proteção para ela, para a família, que abra os olhos de todo mundo e tal. Vocês vejam como que Deus é maravilhoso. Se tiver apenas uma pessoa orando, aquele lar vai ser protegido. Olha a extensão da misericórdia divina, tá? Então, se tiver uma pessoa, não se preocupe, tá? Se algum de vocês está vivendo essa situação de ser o único que está orando, que o resto da família não está nem aí, ninguém liga para nada, não se preocupe. Continue orando, porque a sua oração será suficiente para obter a proteção necessária para que esses seres não se abriguem nas suas casas. Tá bom, gente? Eu achei maravilhoso. Falei, nossa, preciso passar logo essa mensagem para as pessoas, porque realmente a gente percebe que a psicosfera está se adensando muito, né? E aí, olha só, daí ele reforçou ainda mais essa questão da oração, e ele falou assim: quando vocês saírem de casa, imaginem que estão sob uma cúpula, uma bolha dourada de proteção, que nada vai acontecer a vocês, tá? E se vocês estiverem gostando do conteúdo aqui do vídeo, já sabem, gente, aquele pacotinho, vamos dar um like, vamos compartilhar o vídeo, vamos clicar no sininho, e se você não é inscrito ainda, por favor, torne-se um agente da luz e inscreva-se no nosso canal. E a entidade continuou nos orientando. Falou assim, depois que ele falou da bolha dourada, né? Ele falou assim, olha, por que, meus filhos, as ruas estarão cheias de seres trevosos perambulando, que tentarão expressar-se e influenciar os transeuntes, trazendo à tona péssimas atitudes e pensamentos hostis, com o intuito de disseminar a maior confusão possível, tá? Portanto, orem todos por seus lares, pelos seus bairros, pelas suas cidades, seus países e seu planeta, tá? Porque é isso, gente, o que vai acontecer? Você vai estar andando na rua, de repente, assim, do nada, pode estourar uma briga na sua frente, tá? Eu já andei presenciando algumas coisas aí que eu fiquei, assim, preocupada,
que não são coisas assim muito normais. Você está andando na rua, de repente você começa a ouvir um monte de grito, você olha para o lado, tem dois ali que estão brigando por um motivo assim fútil, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado, orar, nos imaginar nessa bolha dourada, tá? Porque eles vão estar, como eles têm uma vibração muito pesada, eles vão estar influenciando. E as pessoas que não tiverem uma postura ética, elas podem se deixar levar de roldão, tá, gente? Então, se vocês estiverem vendo, pode ser que vocês vão começar a presenciar e ver coisas estranhas. O que vocês têm que fazer? Orar, tá? Orem, peçam para que aquilo se acalme, que a luz intervenha sobre aquelas pessoas que estão brigando, para que aquilo se desfaça. E funciona, gente, funciona, porque já aconteceu comigo, tá? Eu fui aterrar e, gente, começou uma gritaria lá na rua. Eu estava lá dentro do parque, eu ouvi a gritaria lá da rua. E aí eu imediatamente já entrei em modo de oração, pedindo por aquelas pessoas para que aquilo cessasse. Deu assim uns 4 segundos, 5 segundos, o troço do jeito que veio, sumiu, tá? E era um motivo assim, sabe, fútil. Então a gente tem que tomar cuidado no ambiente de trabalho também. Às vezes por causa de uma coisa boba pode estourar uma super briga assim do nada. Por quê? Porque esses trevosos estão aí, estão, né, negócio deles, querem causar, eles querem, né, bagunçar, eles já estão brabos porque tiveram que sair lá das locas. E então eles estão querendo ir à forra com todo mundo. E também porque eles estão desesperados, porque eles sabem lá no fundo da consciência deles que o momento do exílio está chegando. Miguel Arcanjo vem aí, gente. Miguel Arcanjo está chegando. A nave dos Templários ainda não começou a vir para cá. Eu estou esperando aqui as notícias, tá? Mas assim, eles já estão se preparando, já a nave já está sendo todinha preparada, já está tudo certo para eles já virem para cá. Então, gente, os eventos realmente estão próximos. Mais uma vez eu digo, não é para ficar com medo, tá? As entidades estão avisando justamente para que a gente compreenda o que está passando e saiba como agir. E como é que nós vamos agir? Orando. É simples assim, gente. Oração, tá? E então, vamos orando, vamos pedindo por todo mundo aí, pelas nossas casas, pelos nossos condomínios, pelos nossos bairros, pelas cidades onde a gente vive. Vamos orar pelo Brasil e vamos orar pelo mundo todo, tá? Porque a gente sabe que esse vai ser um período muito, muito intenso, mas será breve, tá? E aí ele continuou falando, ele disse assim, ele falou, isso que está acontecendo será para todos vocês, nós, né, um grande exercício que vai funcionar como uma excelente preparação para o mundo de regeneração. Assim como o atleta que se prepara para a competição, executando seus exercícios com maior grau de dificuldade, assim estarão vocês se preparando para a grande prova do ápice da transição. Porque essas serão as últimas grandes provas do planeta Terra, que atravessará um apagão tecnológico, que não vai ser mais os 3 dias de escuridão, vão ser 3 dias de apagão tecnológico, e na sequência virão as grandes chuvas e a operação de despertamento físico, tá? Mas passadas essas grandes provas, vai vir a calma e a esperança tomará conta de todos. Assim como nasce um lindo ensolarado dia após uma tormenta terrível. E ele continuou explicando, ele falou assim, os locais
mais duramente atingidos serão os lugares que são habitados por povos essencialmente materialistas, que se julgam melhores do que os demais habitantes do planeta. E ele falou assim: deverão esses povos tão orgulhosos aprender que não são superiores através da perda do seu conforto material tão estimado a seus espíritos. Porque o chacoalhão vai ser físico, gente. Como eles não acordaram com a operação de despertamento espiritual, eles vão ser sacudidos no físico, tá? Coisas físicas vão ter que acontecer para que eles comecem a se ligar que, opa, né? Sair desse pedestal onde eles mesmos se colocaram, né? E eles verão com surpresa os países que hoje eles consideram como inferiores estarem numa situação muito melhor que a deles. E aí eles desejarão muito, muito se mudar para estes países. E caberá nesse momento o acolhimento generoso a essas populações sofridas, que então farão profundas reflexões sobre o seu orgulho e a sua vaidade. Mas, até lá, todos aqueles que são crentes e que oram serão atacados e ridicularizados em suas crenças, numa última tentativa trevosa de imposição da sua forma torta de pensar. E aí ele deu mais uma orientação. Ele falou assim: vocês devem apresentar uma resistência pacífica, não entrando em discussões e prosseguindo com as suas práticas de oração e meditação, aquelas que vocês costumam praticar. E aí ele disse: será um período curto, mesmo para nós encarnados, porém muito intenso, devido às péssimas vibrações que estarão no meio ambiente à nossa volta. E ele falou assim: no combate a isso tudo, olhem e desfrutem da linda natureza à sua volta. Olhem o céu, as árvores, as águas, as montanhas, o mar, os passarinhos, as flores, que são o recado que Deus dá para nós para elevar os nossos pensamentos. Então, gente, é isso. Não é para vocês ficarem com medo, tá? São avisos que a espiritualidade está nos dando, são recomendações. Tanto é que o título desse vídeo é Recomendações da Espiritualidade. Os eventos estão próximos. Então, pessoal, olho vivo, mas sem medo, porque quem orar será muito protegido. E as orientações prosseguiram. Falou assim: cuidem com os programas de TV, de rádio e com as músicas. Escolham esses itens com cuidado. Para quê? Para não abaixar a vibração do pensamento, de forma que a gente não faça conexão com esses seres desprovidos de luz, tá? Então, gente, cuidado, não fiquem assistindo esses noticiários que deixam a gente indignado, que deixam a gente bravo, porque aí a gente abaixa o nosso padrão de vibração, e aí esses trevosos podem se aproveitar desse momento para tentarem aprontar alguma coisa, tá? E aí ele falou o seguinte, ele disse assim: olha, apesar de todo esse quadro, pensem que todos vocês, nós, viemos preparados para esse momento.
essa encarnação presente é valiosíssima para a nossa evolução. Isso que a gente não faz ideia, né? Ele falou assim, que todos nós que conseguimos encarnar nesse momento, somos possuidores de muitos méritos, porque nós teremos a chance de acelerar as nossas evoluções de modo surpreendente. Então, ele falou assim: animem-se, filhos, porque bem pouco falta para que tudo se precipite, tá? E a lista de recomendações estava grande, tá? E para não ficar tão pesado e tão longo, eu vou passar o resto das recomendações dele, inclusive vou contar quem é que está dando essas recomendações, mas vai ser no próximo episódio aqui desse canal, tá bom, gente? Então, olha, o recado é esse, sem medo, gente. O que eu entendi que a entidade falou é: a coisa vai apertar, tá? A coisa começou a apertar e vai apertar, mas não é para a gente se desesperar. Não é para se desesperar, não é para desanimar, não é para perder a fé, muito pelo contrário, porque vai ser um período, gente, intenso, mas muito curto. E todas essas coisas pelas quais nós vamos passar, nós vamos ter muitíssima proteção se a gente orar, tá bom? O recado, gente, é esse. Vai parecer que o mal está ganhando, vai parecer que os bons estão sendo derrotados, os trevosos vão ficar exultantes, mas nós vamos saber que são os estertores finais de todo o mal aqui no planeta. Por isso que nós não vamos perder a fé. Pelo contrário, nós vamos continuar orando, fortalecendo a egrégora do planeta, porque nós já conseguimos muitas suavizações e eu acredito que a gente continuando a orar, nós ainda, além de toda a proteção que nós vamos receber, nós ainda vamos obter mais suavizações. Tá bom, gente? Então, ó, nada de medo, hein? E sim, vamos ficar animados, porque, gente, tá tudo próximo e em breve, nós vamos estar entrando no nosso mundo de regeneração. Tá bom? Eu sou a Luíse Castanhedo. Eu espero vocês no próximo episódio, que eu vou acabar de contar o resto das recomendações que essa sábia entidade nos deu. Então é isso, até lá! Hello everyone, I'm Louise Castanhedo, and I'm here to share with you the latest on the behind-the-scenes developments in the planetary transition. And today, everyone, we're going to talk about the mysterious object that's been dubbed Neo or Muama. But first, let's play the intro. Alright, everyone. Let's begin our video today, always with great joy, where I'd like to greet all of you, my dear listeners, wishing you much health, much peace, much harmony, joy, and, most importantly, much hope in this world of regeneration that is coming. I also continue to ask for your prayers for world peace and that this fearful plan of the Dark Elite, their latest evil move, is unsuccessful.
Let's all pray for the personal intervention of our beloved Christ with these dark spirits, so that they don't succeed in their malicious attempts to provoke wars and disharmony across the planet. And also asking, folks, for prayers for the final recovery operation with the souls that make up the group of Thomas children, as well as, folks, the first batch of the so-called orphans of darkness, so that they don't do any stupid things against themselves. Okay? Let's pray, folks, because prayer has really helped us a lot. And so let's continue here. I don't know about you, but here in Curitiba it's freezing cold, folks. Hey, I'm all bundled up here because it's cold, you know, folks. Temperatures are reaching 0 degrees Celsius at night. It's really bad, it's cold. But let's go. Look who gave us this important message, folks. It was a very elevated spirit here on the planetary sphere, who has been with us before. It's Tiberios, or Tiberio, who was with us. For those just arriving on the channel, new to the channel, or just wanting to refresh their knowledge, I recommend watching videos 96, 97, and 98 on the YouTube channel. And for those who follow and listen to the podcast on Spotify, listen to episodes 235, 236, and 237. I'll leave everything in the video description, so it's a quick note for anyone who wants to listen later to learn more or remember, right? In those episodes I just mentioned, this enlightened being, Tiberius, brought us some incredibly important information, okay? About the evolution of animals and the concept of the group soul. Yes, he also brought information about how all the archangels will work, because we talk a lot about Archangel Michael, but in reality, all the archangels are involved in our planetary transition. And he was also the first entity to explain to us what would happen, or what will happen, to the sphere of arts, sciences, and knowledge here in the realm after the peak of the planetary transition. So, these are exciting topics, folks. For those just arriving, I highly recommend watching, because they bring a lot of clarification on various issues that are circulating around. But let's go. And then he began his message and said, look, the psychosphere is really dense, which is why you are having more difficulty concentrating and clearing your thoughts. Right now, the important thing is to maintain focus as best you can. We know things aren't easy, but remember, it won't be for long. The work there, he, says something. I was all excited, because he says, the work of the Second Empire team, which is the spiritual team of which I am a part. Only now I'm incarnate. But those who are disincarnate help me and support me and do a very important job of protection, right? It's a team, right?
And he said that the work of this Second Empire team has been invaluable in encouraging people, right? I'm building their faith in the beloved Christ, as well as in our little mother, Mary Most Holy. Because that's it, folks. Lately the dark ones have been doing. They've been manipulating the media so much that they're ridiculing people who have faith. So they say that religion is worthless, that prayer is nonsense, that religion is the opium of the people. Folks, it's a lie. They don't actually want us to pray. They don't want us to get in touch with divinity, because if we do, we'll escape their control, okay? So, one of the ways they found was to ridicule those who have faith. And things got to the point where, my God, you opened your mouth to say something, wow, a bunch of people showed up. Then they showed up to contest it, to say it was nonsense, to say they imagined that people are abandoned, that God is a being who doesn't even care about us, he's there, he doesn't even care at all, that Jesus too, Jesus left, he's already delegated it to another spirit there, right, who will take care of the earth, because he doesn't want to know about us anymore, people. Lie. Lie with a capital L. Jesus, our beloved Christ, never abandoned us, nor will he abandon us, because he is our planetary director and his heart, people, is bigger than his. He has a fondness for us. He sees us as younger brothers, who need to develop, who need to evolve, and he will not abandon us under any circumstances. So, please, don't believe that. Don't buy into that talk, because we are abandoned, that he doesn't care about us, because that's not true, okay? And our little mother Mary Most Holy, poor thing, has also suffered many, many attacks, where they try to diminish her spiritual stature. And they say she was nothing more than a human king who had Jesus and that's it, that she was ignorant and so on. Guys, nothing like that. Mary is a spirit, folks, who has already reached the angelic state, okay? Because I don't know if you know, but above the human kingdom there is the angelic kingdom, okay? So we've been evolving, we've passed through the mineral, vegetable, animal, and human kingdoms, which is what we currently find ourselves in, but there's a kingdom above that, the angelic kingdom. And our dear mother, Mary Most Holy, she has already been elevated to this wonderful angelic kingdom. So much so that when she passed away, Jesus came to get her. And the episode is beautiful. It says he knelt before her and said she was the queen of the angels. Look how beautiful it is, guys. It's wonderful. Just talking about it gives me goosebumps. And what happens? What do the dark ones do? What's the best way to hurt someone? Curse their mother. Have you ever noticed that? When someone really wants to offend another person, what do? Curse their mother, right? Call them a son of a, right? Why? That he's offending his mother. And mothers, folks, mothers are sacred to all of us. We are so imperfect. Now, imagine a being as delicate and evolved as our Christ. Imagine how he doesn't get upset when he hears all this nonsense people say about Our Lady, right? And a lot of people buy into this, you know?
And they go along with it without stopping to think that they're making Christ very upset with this kind of attitude because they're offending his mother, who was his earthly mother, okay? And Christ is a wonderful being, a being of absolute goodness. Do you think he'll be pleased with someone insulting his mother? No, he won't get angry because that's not befitting a spirit of his stature. But to be so disappointed, right, with someone who does this, I believe so. I think people should reflect very much on this issue, on this anti-Mary stance that many have been adopting, right? Because I think they'll have a huge surprise when they pass away, right? But anyway, that's an observation I wanted to make, and I think it's interesting for all of us to meditate a little on this. So, Tiberius' recommendation was that we always keep praying, that we always be alert to any strange ideas that pop into our minds. Keep an eye out, everyone, keep an eye out, because unfortunately, these dark ones are still out there, and a heavy group is coming, from those heavier thresholds that they're arriving and trying to settle somewhere. Let's not be the ones to give them that opening. And the way to avoid this is through prayer and practicing goodness. Okay, everyone? And Tiberius continued explaining to us. He said, the dark ones try so hard to hinder the missionaries of light. And it's really true, everyone. They're naughty, you know? And he said, just yesterday, you and I were bombarded with an immense amount of energy. To make you very sick and discourage you. But since you were attentive, you called for help and we came promptly, ensuring you a good night's sleep. And really, guys, it was a very strange thing that happened. I had gone to bed normally and, well, right? I went to brush my teeth, all those things we do before bed. And I was fine, I was feeling good. I just lay down, put my head on the pillow. Guys, I started feeling a lot of pain in my face like this, a lot of pain, like a shock, something really bad, you know? And I started feeling pain. I said, wow, every time I was almost asleep, I would get this shock that woke me up, right? Then I woke up, said, this feels like something from those little clovers, so I'm going to call for help. And I asked for help, I asked my dearest sister Katerina, who is my spiritual mentor, who has taken care of me since I incarnated here on the planet. Wonderful, she is very discreet, but like this, happy, wonderful. And I asked her for help, I said, oh, help, I have a pain here, what's going on? I want to sleep, but I can't. When I'm almost asleep, I wake up with this pain, and I was fine. And then I entered a state of prayer, asked for help, and look, it didn't work like that. Guys, 5 minutes, the pain disappeared, and I slept a very peaceful night, very peaceful. I woke up very well the next day, right? But I was intrigued by what happened, right? I said, guys, what a strange thing. And then in the psychographic session I did afterwards, this clarification came through Tiberio.
So, guys, they try to attack, they try to interfere, but we stay alert, look, keep an eye out. What do we do? If you feel anything strange, enter a state of prayer, call your mentor. I wanted to tell you this, guys, so that you know what to do, if you feel something strange like that, okay? I'm saying it like this, guys, be careful. It's not that you don't have to go to the doctor if you feel pain, or something, you have to go to the doctor, right? But sometimes there are things we feel that are very strange. Suddenly, be attentive, say a prayer, and in any case you will be helped, okay? If it's something spiritual, it will be completely removed. If it's something physical that you're going through, you will also receive an intuition to go see a doctor, to be well cared for, okay? And to resolve this situation, okay? That's why I wanted to share this with you, because it's a time, folks, when the dark ones are very, very desperate. They already feel that they won't win this thing. So they are really having a very, very strong reaction, okay? And it's also a time of testing for us to prove to the Lord and to the beloved Christ our worth and how much we love them, okay? So it's faith. It's a time, folks, we will be greatly tested in our faith, okay? So, let's be careful not to fall into these energetic traps that are putting it in front of us, right? And then he said, look, we were very happy to see that the entire Segundo Imperio team, is adopting a confident stance to continue helping with this project that today is no longer so small. And he said, the most important thing is always to not stop at small obstacles and fulfill the mission. And if not in one way, then in another, but the important thing is to achieve the goals, right? So, we really have to make an effort. We have to try to insist on our, inner reform. We really have to go after our goals of self-correction, not get discouraged, because there are days when we will succeed, and there are days when we won't. It's not to get upset, right? To get up, right? Get up, dust yourself off, and bounce back. So, that's what we have to do. It's a time when we really have to practice goodness within our possibilities. What I always tell you is, like, in my micro space here of relationships, what can I do to be better, to transform the environment into a better environment, to improve the relationships that are around me? So that's it, folks. It's this exercise in goodness that we have to become aware of and try to keep doing it, because it is so that we can truly enter this world of regeneration in better vibrational conditions. And then, after all this encouragement we received, Tiberius opened the floor for questions and said, "What are you wondering about today, my daughter?" Well, of course, there's so much going on that I don't even know what to ask, because there's so much, but that topic that's most vivid in my head is usually the one I ask.
And I had received several messages from you, asking me about an object called Neo or Moa, which would be here orbiting the Earth. And so I decided to ask the friendly spirituality if it would be possible to obtain information about it, whether this was true or not. And then Tiberius said, "Look, today's question is very pertinent, because many strange things are and will be happening, leaving everyone astonished and perplexed. The veils are falling, and the non-elevated extraterrestrial beings, the non-elevated ones, are no longer worrying much about hiding, since they will be leaving the planet soon. They are all packed, because they know the great solar flash will happen at any moment. And folks, they have also already received a notification from the Federation to leave the planet, because they will no longer be allowed to remain here. And Tiberius then told us that many of them have even started loading their things onto the ships and that it won't be long before all of us, I'm talking about incarnate humanity, see large flocks of ships leaving Earth for infinite space. So, folks, get ready because we're still going to see a lot happening, right? And he continued, the rulers who made agreements with these non-elevated beings, such and such sinister pacts, will be orphaned because they will be abandoned.